tem como tocar esse domo, tipo... Chegar ao domo? É. Sim, tem como fazer, só que daí é aquela questão, né? O lugar mais fácil de ser realizado esse teste, se alguém estivesse preocupado em realizar esse teste, seria na Antártida. Você viu que um casal foi? Ah, sim, um casal terraplanista lá, né? Mas aquilo Deu errado. Exatamente. O problema é que assim, eles nos mostram, né, as notícias, a gente não sabe exatamente como aconteceu, a gente não sabe quem são as pessoas, a gente não sabe como fez. Uma pessoa ali, aquilo que eles fizeram, não tem nada a ver com terraplano, com quem estuda sobre o modelo terraplano. A pessoa não teria feito eles fizeram? daquela forma, entendeu? Eles tentaram chegar na borda, né? Sim, mas com aquela estrutura não tem como, por favor. É uma coisa assim, a Antártida é um lugar que, pelo amor de Deus, você não vai chegar lá com o seu barquinho, entendeu? Não é assim que funciona, sabe? Então a maneira como foi realizado aquele suposto experimento, totalmente assim, equivocada, não sei se... Pode até ser que eles sejam terraplanistas, entendeu? Mas o que eles fizeram, totalmente errado, né? Pressupõe um certo tipo de ignorância, entendeu? Então a gente não pode também levar ao pé da letra tudo, né? A gente não pode chegar a olhar para aquela manchete e falar assim, pô, eles são terraplanistas, eles tentaram fazer isso daí, deu merda. Então todos os terraplanistas são idiotas, imbecis e não tem nada a ver. Peraí, não é assim que funciona, entendeu? Sim. Mas é engraçado esse cara. É engraçado. Pô, se o Freud tivesse aqui, ele ia falar que tem o domo mesmo. Tanto que se tu for nadando no GTA até o final do mundo, chega uma hora que você não passa. Cara, a gente tinha que fazer um combo Xandão com Freud, velho. Ia ser louco. Ia ser louco. Essa questão do domo que você tava falando é interessante porque, assim, se realmente fossem, né, querer fazer o teste para alguém chegar até o domo e medir a altura desse domo, o lugar mais fácil para fazer isso seria na Antártida, né? Porque lá é o final da Terra, é onde tudo termina, entende? A borda, como vocês viram a ali, borda da pizza é o Polo Antártida. Sul. Sim, o Polo não, porque nós estamos no Globo, mas seria o sul do mapa, entendeu? A Antártida, né? Nós temos a borda de gelo e no centro nós temos o norte, né? Que é onde fica o Polo Norte, onde seria o Polo Norte no globo, né? Então, chegando na Antártida, se as pessoas quisessem, os cientistas, né, as empresas, as indústrias quisessem fazer um teste para nos mostrar isso daí, eles teriam que ir até a Antártida e fazer de lá, né? Porque se o domo termina lá, ali, né, colocando na cabeça a gente imaginando, a gente sabe que seria mais fácil chegar até lá, entendeu? Porque fica mais perto da borda. Só que é aquele negócio, né? Na Antártida nós temos o Tratado da Antártida, né, onde 72 países assinam esse tratado, e nós não somos livres para ir até a Antártida. O ser humano que quer fazer, o ser humano que quer ir até a Antártida, ele pode ir até lá, ele vai ter uma equipe que vai assessorar ele, só que ele só pode andar por um determinado ponto, só no início. Você não pode, não existe isso, ficar explorando a Antártida. Ir até onde você quiser, sabe? Falar que você vai explorar, que você vai montar uma equipe. Só se for um bilionário. Porque lá é um ambiente hostil. Se for um bilionário. Pra você fazer isso, você precisa de muito dinheiro, você precisa se preparar, porque lá é um ambiente hostil, entendeu? Não é botar um agasalhozinho e sair andando lá pra Antártida, entendeu? Não é assim que funciona. Só se tu for super Xandão. Se for super Xandão. Eu ainda vou fazer uma live ao vivo, Xandão indo lá e mostrando a fraude do mundo. Mostrar que até é plano de verdade lá. É o super Xandão. Peitoral de aço ainda, lá no meio do ambiente hostil da Antártida. Perguntei aqui antes da gente começar o flow se a gente podia fumar essa paradinha aqui. Sei. Aí ele falou assim... Xandão não gosta. Aí eu, pô, mas e a fumaça e tal? Não, Xandão é vulnerável. É vulnerável, não, vocês ficam à vontade. Xandão é de boa, eu não gosto, mas... Vocês, vai quicar. Que é tudo nosso. Então existe esse tratado aí de 72 países da Antártida, né? Onde só eles têm... Existem bases lá, militares que estão estabelecidas na Antártida. E eles fazem os estudos deles lá, né? Eles não nos mostram nada do que acontece lá, né? Óbvio. E também existe um adendo, né? No próprio Tratado da Antártida, que os navios que navegam ali, eles não podem passar do paralelo 62, se não me engano. Então existe um limite até para os navios também que estão ali no mar. Eles não podem simplesmente irem adentrando, chegarem muito perto da Antártida, tá entendendo? Então ali é um território altamente controlado. Não dá pra pessoa ir lá. É por isso que é complicado. E por que isso acontece? Porque se existisse, né? E existe, né? Equipe de cientistas terra plana que querem, né, mostrar a verdade... Eles, assim, claro que precisaria de muito capital para fazer isso, mas daria para fazer um certo tipo de investimento e levar esse cientista lá para mostrarem o que realmente tem na Antártida. Só que isso não acontece, porque não dá literalmente para acontecer. Ninguém vai deixar que isso aconteça, entendeu? Porque uma vez que os cientistas cheguem lá na Antártida, toda a farsa da bola molhada giratória é desfeita, entendeu? Mas se a tecnologia aumentar do jeito que está aumentando, logo a gente vai ter... em teoria, a capacidade de provar isso muito facilmente. Sim. Do jeito como já é feito, de certa forma, né? Com testes de curvatura que já são feitos mas tipo, ok, mas aí você entra numa parada matemática que um cara tem que estudar pra entender. Mas tinha que ser uma parada que qualquer cara bate o olho e fala, mano, não tem como refutar essa porra, tá ligado? O teste de curvatura. Não há... Isso é exatamente isso. Isso é uma coisa que, assim, não tem como você refutar, porque, como eu disse, tem a matemática do globo que nos é mostrada, que numa determinada distância existe uma curvatura X. Se existe a curvatura X que eles nos mostram, seria impossível de avistar o objeto. Você,
uma pessoa que não entende tanto de terra plana, não entende tanto de matemática, você pode pegar uma câmera, fazer esse teste você mesmo. E ciência é isso. Ciência pressupõe o teste empírico na prática e reprodutividade. Ciência de verdade é isso. Não é essa ciência hoje que a NASA, por exemplo, chega e nos aponta, que eles falam que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, e ninguém consegue medir isso. Ninguém consegue tirar a prova dos 9 disso. Ninguém deles foi lá e fez essa distância. Mas não é pela luz? Eles medem pela... Não há como. Não há como fazer esse cálculo. Tem certeza? Sem dúvida. Eles colocam lá no computador deles, eles geram, através dos cálculos matemáticos dele, uma suposta resultante, né? Porque o cálculo é sempre... O cálculo matemático, ele tem esse problema de, por ser exato, às vezes ele é colocado dentro de contextos diferentes, análises de contas, e ele sai um resultado que não é exatamente aquilo, entendeu? É uma coisa meio complicada a matemática. Eles chegam pra gente e simplesmente soltam essa informação de que o Sol está a 150 milhões de quilômetros de distância. E não tem como tirar a prova dos 9. Agora, nesse teste de curvatura, tem.